Oi, turma 16, que é o professor Fernando de História e Sociologia. Eu fiquei 2 semanas, sem postar nenhum conteúdo, dando uma trégua para vocês, justamente porque eu tô ligado que vocês estão cheios de conteúdo e de outros professores para fazer também. Então tô dando uma aliviada, fiquei essas 2 semanas corrigindo aí as provas de História e de Sociologia. Para dar um retorno para vocês, né? Eu gostei bastante, assim, de várias provas, muita gente foi bem. Outras nem tanto, né? Gostei da escrita do que vocês fizeram em sociologia, que vocês falaram como é que está sendo o aprendizado de vocês nessa época de pandemia. Eu tô ligado que algumas pessoas na prova objetiva colaram, né? Porque as provas estavam literalmente iguais, assim, até a forma que foi marcada e tal. A gente que é professor, a gente se liga nessas paradas, mas também entendo esse outro lado daqueles que não curtem ainda estudar história e sociologia. Eu sou um grande exemplo, assim, que eu nem sempre curti estudar essas questões, né? E daí, depois de um tempo, comecei a curtir. Então eu entendo, mas fico feliz que vocês tenham feito da mesma forma, seja colando ou não, né? Porque colar também é uma forma de estudo, até dá para se considerar. Se vocês pelo menos leram, né, o material que vocês colaram. Se não, só apertaram Ctrl+C e Ctrl+V. Mas eu estive olhando ali o que a professora Bruna, né, ela estava passando para vocês de história. E como eu comentei com vocês no WhatsApp e no Google Classroom, eu vou ser o novo professor estou sendo, né, o novo professor de história também de vocês lá em sociologia, e vi que ela estava passando um pouco sobre a Mesopotâmia, né? Até é um conteúdo que eu não tinha lido já fazia um bom tempo já, porque a gente aprende isso bem no inicinho, assim, do curso de história, né? Então eu peguei alguns materiais para mim ler. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o material que eu peguei como referência, pra gente falar um pouquinho da Mesopotâmia. O que eu achei interessante é que tanto o conteúdo que a gente estava trabalhando em sociologia, né, que é sociologia na pré-história, que eu estava falando ali dos caçadores e coletores, não sei se vocês lembram um pouquinho, né, do conteúdo, mas eu falei dos caçadores e coletores, falei da lei de Darwin e tal, da questão da seleção natural. Parei na parte que a gente falou um pouco sobre a revolução cognitiva, né, onde o ser humano começa a criar aí a sua fala, desenvolver sua fala, a criar imaginação, a começar a pensar e tudo mais, a criar mitos, né, a mitologia. E daí, a partir disso, a gente vai começar a entrar algo que vocês até acertaram bastante, assim, na atividade que tinha de caça-palavras, a atividade que a professora Bruna tinha feito para vocês, que vocês colocaram que eles eram politeístas, né? Então essa é uma divisão que dá pra... Por isso que eu tô falando disso, né? Que eu percebi que dá pra gente tentar conciliar a parte que eu tava de sociologia com história. Porque na sociologia a gente tinha parado na época da Revolução Cognitiva. E agora a gente vai falar justamente da Revolução Cognitiva, que é a partir da Idade Antiga, onde vocês estão estudando com a Bruna, ali na época da Mesopotâmia, beleza? Que vai ter os sumérios, os babilônicos, os assírios, os gregos, os persas e várias outras civilizações morando ali, bem onde que atualmente é a Europa, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Hoje vai ser uma aula diferente, eu vou gravar em primeira pessoa, né? Como a gente curte aí falar, quem joga Free Fire e Call of Duty. E vou estar mostrando, vou virar a tela para mostrar algumas imagens, porque eu acho interessante não só eu aparecer, mas eu fazer uma aula diferente hoje, que é mostrar algumas imagens para vocês, pra gente conversar sobre essas imagens e tudo mais, beleza? Até para vocês criarem, né, uma representação, assim, que é extremamente importante. Vocês que... E tanto eu quanto vocês também, que a gente é uma geração bem nova na real, né? A gente aprende muito
utilizando de imagem e de vídeo pelas redes sociais, pela internet. Então mostrar umas imagens desse período de algumas coisas, desse contexto que a gente está estudando, né? Do início da Idade Antiga, da Mesopotâmia, vai justamente criar uma representação na cabeça de vocês. Assim, vocês vão conseguir imaginar como é que era aquela idade, né, que a gente está estudando, aquela sociedade, aquela cultura, beleza? Então vou só pausar o vídeo para mim conseguir inverter a câmera e eu já continuo já a aula.